Esta é a noite que o Senhor tem feito. Nós nos alegramos e nos regozijamos nela. E estamos aqui novamente para a nossa live da oração e hoje queremos focar, como sempre fazemos na terça-feira, na oração. Eu cumprimento vocês com a alegria do Espírito Santo, com a paz do Senhor Jesus, com a graça salvadora do Senhor. Deus abençoe suas vidas, queridos e queridas de todas as partes, de perto e de longe também. E neste momento vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, peço que o Senhor estenda a Tua mão bondosa e poderosa sobre todos aqueles que estão assistindo esta live, esta ministração, como também aqueles que ouvirão depois, Senhor. Seja a Tua bênção sobre cada um deles, para a glória do Teu nome. Não apenas os que estão conosco ao vivo neste momento, mas todos que ouvirão também. Senhor, abençoa-nos, usa-nos nas Tuas mãos e abençoa o Teu povo reunido ao redor do Teu nome e da Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Que bênção estarmos juntos para mais uma noite de oração. Temos muitas razões para orar. Quero, neste momento, fazer menção de toda aquela balbúrdia, toda aquela manifestação nos Estados Unidos. É lamentável que alguns a usem para depredação, para atacar, para o mal, porque a manifestação ela é normal, as democracias elas convivem com isso, que bom, que as pessoas têm a liberdade de manifestar. Mas que coisa triste, ainda temos em pleno século XXI, esse tipo de crime sendo praticado. Aquele homem, o George Floyd, morrendo daquela forma, asfixiado por um policial. Lamentável que isso ainda aconteça. De vez em quando, infelizmente, isso ainda acontece. Isso precisa acabar, precisa parar. Eu não me lembro a data, não me lembro nem o ano, mas houve algo parecido na cidade de Los Angeles, há muito tempo. Eu não sei se eu ainda morava lá, eu já tinha vindo embora, e houve também um riot, como eles chamam, essa violência, essa explosão de violência, porque havia acontecido algo semelhante. E naquele dia, quando houve toda essa explosão de violência no centro de Los Angeles, um apologista, um defensor da fé, chamado Ali Top, ele foi assassinado. E ele estava lá pregando o Evangelho. Eu o conheci. Uma vez ele deu aula para mim, quando eu estudava, no meu primeiro mestrado, e o meu professor era o Dr. Walter Martin, grande defensor da fé, grande apologista, e que foi o fundador também do Instituto Cristão de Pesquisas nos Estados Unidos. Um homem com muita capacidade, uma vasta bagagem na área da defesa da fé e da apologética. E ele tem uma obra traduzida para o português, O Reino das Seitas, que foi o seu livro traduzido pela editora Betânia, aqui no Brasil. Então, lamentavelmente, aquele irmão, aquele homem querido, defensor da fé, um ganhador de almas, ele estava lá evangelizando, e ele foi morto naquele atropelo, naquela violência que se explodiu naquele dia. E parece que a turma não aprende, de vez em quando acontece. Parece que a última vez que aconteceu foi em 2016. Eu lamento muito, é muito triste ter que conviver com isso. E saber que essas coisas existem, para mim é incompreensível, é um ato de insensatez, não faz sentido. Então nós vamos orar hoje também pelos Estados Unidos, não apenas pela situação do coronavírus, dessa pandemia, mas também tem mais essa carga sendo colocada sobre a nação. Agora quero passar a oportunidade para minha esposa, Simone, para ela ir com suas palavras iniciais e algumas informações que temos que passar para vocês, principalmente como Igreja Cristã da Trindade.
Boa noite para vocês que nos veem. É muito bom estarmos aqui novamente nessa live, né? Eu estou entrando numa sensação, Paulo, de contagem regressiva. Não né? sei. Não sei quando vai terminar. Não sabemos. Mas eu estou esperançosa, sabe? Que logo a gente vai poder estar juntos novamente. E quem sabe te conhecer. Você que tem nos visto, mas que nós ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Vai ser uma alegria conhecer você, né? Você, sua família, enfim, que Deus possa te abençoar através dessa programação. Continuar te abençoando se você tem assistido. Se é a primeira vez que você está nos vendo, que Deus te abençoe. Quero mandar um beijo todo especial para minha família ICT. Vocês são tão queridos, tão preciosos, né? E que Deus abençoe vocês aqui de São Paulo, de Pirituba, Perus, Jundiaí, Osasco, Cosmópolis, Mogi das Cruzes, ABC, né? A gente tem pessoas da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, de outras partes do mundo, mas também de outros estados aqui do Brasil. Então é muito bom estar com vocês novamente. Que Deus possa tocar a tua vida através deste meio, né, virtual que temos de levar aí a palavra do Senhor, tá certo? Que eu quero, sabe, Paulo, fazer um agradecimento todo especial ao nosso filho Adriel, porque ele tem sido aqui fiel escudeiro, nos ajudando, sempre aí disposto, ainda que de uma forma improvisada, invisível, mas real, né? Nos ajudando aqui, porque se não fosse o apoio dele, seria muito difícil. Mas muito obrigada, viu, meu filho? Te amo, você é meu querido e que Deus te recompense, tá certo? Bem, alguns avisos que eu tenho para passar para vocês. Quero começar pelo nosso programa de rádio, que vai ao ar todo sábado, pela rádio Adore FM 97,3, todo sábado das 11 da manhã à 1 da tarde. Se você quiser participar do programa, fazendo sua pergunta ou enviando seus pedidos de orações, eu vou passar-lhes neste momento o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Esse é o título do nosso programa, está no ar, já vai fazer esse ano, no fim do ano, 14 anos estamos transmitindo a palavra de Deus pelas ondas do rádio, e isso é um privilégio, né? Uma grande bênção. Então, o nosso WhatsApp para você participar é 0 operadora 11 97402 1961. Então, repetindo, 0 operadora 11 97402 1961. E assim as perguntas que vocês enviarem, nós respondemos, e no sábado você poderá ouvir ali as respostas às perguntas, tá bem? Também eu quero avisá-los de que no sábado nós teremos aqui a nossa Santa Ceia do Senhor, né? Porque ainda não conseguimos nos reunir presencialmente. Então a faremos como fizemos nas vezes aí anteriores, tá? Então será às 18h30 a nossa ceia do Senhor. A nossa ceia é para todos os cristãos que estão em comunhão com o Senhor Jesus, né? E que foram batizados nas águas. Então, se essa é a sua condição, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar da ceia conosco no próximo sábado às 18h30, tá bem? Então prepare o seu pão, né? Prepare aí na sua casa, na sua família, para dividir. Eu acho que talvez alguém tenha que tomar a sós, mas muitos vão tomar em grupo. E preparem também o suco de uva para nós orarmos pelo pão e pelo cálice, tá bem? E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. E tem mais algum aviso? Tem das lives de amanhã? Isso, amanhã, quarta-feira, tem lives com os outros pastores da igreja. Com o pastor André, você pode acessar pelo YouTube, ICT Osasco. Também com o pastor Everaldo, você pode ver pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade de Pirituba.
E pelo Face do pastor Nelson de Almeida, você pode ver também que é o nosso pastor lá em Mogi das Cruzes. Então você vai ser tremendamente abençoado por essas lives. E na quinta-feira, 7h30, Exatamente. na próxima quinta, 7h30, nós aqui de novo no Face juntos para louvarmos ao Senhor e adorarmos a Deus. E aprendemos mais da sua palavra. Né? Amém? Bem, então agora é a sua vez. Muito bem. Amadas e amados do Senhor, quero ler com vocês Jeremias capítulo 29, 3 versículos, a partir do versículo 11. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra, essa promessa, né, ou este lembrete novamente dado por Deus para o povo de Israel, né, que tinha se esquecido, se distanciado, e agora Deus estava trazendo novamente eles. E isso nos atinge hoje de uma forma secundária, né? Primeiramente foi direcionada a eles, mas isso nos atinge hoje para que nós possamos nos lembrar que Deus ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. E que Ele diz, olha, se vocês me invocarem, se passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que coisa linda. Gente, quando eu penso que Deus, Ele é tão firme naquilo que Ele é, na essência dEle, porque o ser humano é inconstante, é instável, né? Eu tenho lido o Velho Testamento e eu vejo lá, né? Deus chamando Israel, falando, olha, eu vou ser seu Deus, eu vou cuidar de você. E aí, não adore outro Deus, não sirva outro Deus, né? Sempre Deus avisando e sempre Israel se distanciando, se distanciando, se desviando daquilo que Deus falava. Aí colhia os frutos da desobediência, se arrependia, voltava para Deus. Depois distanciava, depois voltava, distanciava. E muitas vezes nós somos assim, inconstantes. Mas queridas e queridos, sejamos firmes, persistentes neste relacionamento com Deus, porque Ele quer se relacionar conosco. Ele não está assim, será? Vale a pena? Não sei. Né? São tão inconstantes, tão vulneráveis. Não, Ele sempre quer estar conosco. Ele sabe da nossa estrutura e conhece a nossa fragilidade também. E sabe o que é mais lindo disso tudo? Ele diz assim, olha, eu vou fortalecer vocês, vou ajudar. Mas fique firme comigo, caminhe comigo, né? Obedeça a minha palavra. Amém. E eu vou estar com vocês, eu vou ajudar, eu vou fortalecer, porque eu sei que a estrutura de vocês não aguenta. Mas mesmo assim, muitas pessoas, muitas vezes têm se distanciado. Mas olha, invoca, porque Ele responde. Ora a Ele, porque Ele responde. Amém. Porque quando nós o buscamos, nós o achamos. Quando nós o buscamos de todo o coração. Amém, Jesus. Né? Então não tem outra possibilidade para nós, a não ser buscar a presença do Senhor, servi-lo, amá-lo de todo o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Oremos? Oremos. Vamos orar neste momento. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer pela oportunidade que temos de novamente estarmos aqui. Amém. Reunidos, Senhor. Sim, meu Deus. Distantes, mas juntos, num só Espírito, Senhor. Buscando, Senhor, a Tua presença. Fala conosco nesse momento através da palavra. Senhor, que ela caia assim como um alimento, Senhor, que venha sustentar, que venha dar alento e ânimo, Senhor, amém, para a caminhada. Mas que possamos a cada dia, Senhor, queremos estar mais perto de Ti, sim, Te buscando de todo o coração, verdadeiramente. Amém. Abre os nossos corações e as nossas mentes
para a boa semente da tua palavra. Usa o Paulo, Senhor, Sim, neste meu Deus. momento, que ao ministrar, Ajuda, meu Senhor, Deus. ele sinta o teu toque sobre a vida dele. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Então, quero trazer-lhes hoje um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículos de 2 a 4. E é um texto também que fala de oração. Então, Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 4, Paulo escreveu assim: dediquem-se à oração, estejam alertas, e sejam agradecidos. Uma outra versão diz: estejam vigilantes. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então, nós vemos aqui que Paulo não tem vergonha de pedir a seus amigos que orem por ele. Apesar dele ser apóstolo, de ter sido educado aos pés de Gamaliel, uma enorme referência em termos de conhecimento naquela época, o mestre Gamaliel, apesar de ter ido até o terceiro céu e visto coisas inefáveis que aos homens não tinha como contar. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Então, apesar de toda a bagagem de Paulo, todo o seu conhecimento, ele declara que ele precisava ser sustentado pelas orações na sua vida e ministério. E Paulo coloca que a nossa oração deve ser fiel e constante. Perseverai na oração. É no versículo 2. Isso significa: persistam em sua vida de oração. Perseverem. Sejam dedicados à oração. Não desistam de orar. Aliás, nós vemos um exemplo disso em Atos capítulo 1, capítulo 1, versículo 14, que aquela turma que estava esperando Pentecostes, como os apóstolos e vários outros, Maria, a mãe do Senhor e os irmãos de Jesus, então em Atos 1,14 diz que eles perseveraram na oração. Então percebemos que Pentecostes foi um fenômeno, foi um milagre de Deus. A descida do Espírito Santo foi também precedida de orações. E é muito interessante em Atos capítulo 2, no versículo 46, diz que os irmãos da igreja primitiva, os discípulos, perseveravam juntos em oração, nas casas, orando, servindo a Deus. Muitos cristãos têm dificuldade de orar, e alguns só oram mesmo quando estão passando por uma crise, uma luta. Aí eles se lembram de Deus. Então não basta vivermos a vida cristã orando só na hora de comer, quando levanta, quando vai dormir. É preciso investir numa intimidade, numa comunhão com Deus. E Deus, Ele ordena na sua palavra que nós oremos sem cessar. Isso está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. E aqui não tem a ver com nós temos que ficar balbuciando oração o tempo todo, não posso parar. Não é isso. É que nós devemos ter um senso de oração. Devemos estar em comunhão com Deus, cientes de que Deus está na nossa vida, que Ele está nos conduzindo, que Ele está presente. É isso. Por exemplo, eu quando estou dando uma aula, não estou orando. Como é que eu vou orar enquanto dou aula? Não tem jeito. Ou, agora mesmo estou fazendo essa live, estou lhes trazendo a palavra, não estou orando. Mas eu sei que Deus está presente, que nós estamos envolvidos com a sua presença. Isso é uma forma também de cumprir este versículo, orai sem cessar. Não se trata aqui também que a gente tem que orar, pedir, não se trata, porém, de Deus mostrar-se relutante em atender,
Portanto, nós temos que cansar Deus com a nossa oração. Vamos dar uma canseira nele. Aliás, eu já usei essas expressões. E não creio que ela esteja errada num determinado contexto. Mas Deus, Ele tem prazer em responder às nossas orações. Por vezes, Ele adia a resposta a fim de aumentar a nossa fé e devoção, e de realizar os seus propósitos na hora certa. Nem sempre a demora de Deus é uma negação. Bênção adiada não significa bênção cancelada. Não vem agora, virá depois. Isso já aconteceu comigo várias vezes na vida. Eu não consegui um emprego na hora que eu queria, mas depois eu consegui um melhor. Eu não consegui passar no vestibular no momento em que eu quis. Mas eu continuei estudando, me preparando, e depois eu entrei. E foi uma grande bênção. Não houve perdas. Enquanto esperava, enquanto eu estudava, me preparava, eu fui aprendendo mais, eu fui crescendo. Então, quando cheguei na faculdade, eu cheguei com uma bagagem melhor do que se tivesse passado na primeira vez. Olha aí. Então, Deus tem os seus planos. Isso é muito importante. Então, nem sempre a demora de Deus é uma negação, é um cancelamento, não é. Quando a pessoa continua a orar, o coração é preparado para a resposta que Deus dará à oração. E a gente vai crescendo em graça, mesmo antes de recebermos a resposta. A gente vai aprendendo paciência, a gente vai aprendendo tudo isso, a confiar em Deus. Mesmo não vendo ainda a resposta, eu continuo confiando. É muito interessante isso. Outra coisa, a nossa oração deve ser também vigilante. Devemos estar despertos e alertas ao orar. E essa injunção, essa orientação da Bíblia, vigiar e orar, era usada várias vezes. Ela aparece pela primeira vez lá com Neemias, em Neemias, no capítulo 4, versículo 9, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Então ele dá o seguinte relato: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, contra os inimigos, de dia e de noite. Estávamos trabalhando, mas os nossos guardas estavam prestando atenção, estavam vigilantes. Mesmo quando orávamos, os guardas estavam vigilantes. Então essa expressão aparece na Bíblia pela primeira vez, em Neemias, capítulo 4, versículo 9. O próprio Jesus usou essa expressão, vigiai e orai, em Marcos capítulo 13, versículo 33, e depois em Marcos capítulo 14, e o versículo 38. E Paulo a usou também na carta aos Efésios, capítulo 6, e no versículo 18. Uma outra coisa que nós aprendemos com Paulo aqui, neste texto que lemos de Colossenses 4, é que a oração ela deve ter um alvo, ela deve ter um propósito. Deve ter um propósito. Orai por nós. Paulo está pedindo para a oração. Nós vemos também aqui que a oração ela deve ser ainda misturada com ação de graças. Nós devemos ser gratos. Olha o que ele diz no versículo 2, vigiando com ações de graças. Temos muito que agradecer. Se nós não agradecemos, Deus não se agrada disso, porque Deus sente falta da nossa gratidão. Lembra quando Jesus curou os 10 leprosos? Só um que voltou para agradecer, o samaritano. Os outros 9 não voltaram. E quando aquele samaritano voltou para agradecer a Jesus pela cura, Jesus perguntou, mas não eram 9? Onde estão os outros 9? Jesus sentiu falta da gratidão dos outros 9. E eu espero que Jesus não sinta falta da gratidão na minha vida, para com Ele, pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele continua fazendo. Que não haja também essa falta de gratidão na vida de todos vocês, de todos nós. Que sejamos gratos,
que as nossas orações, mesmo na hora da dureza, da luta, mesmo assim temos que agradecer. Senhor, está doendo, mas o Senhor me deu a vida eterna. O Senhor enviou o teu filho para morrer por mim. Que coisa maravilhosa, né? Então a oração, ela deve ser misturada com ações de graças. E eu estava dizendo que a oração deve ter um alvo, ela deve ter um propósito. Olha o que Paulo coloca no versículo 3, suplicai ao mesmo tempo também por nós, né? Muitas vezes nossas orações são vagas e gerais, né? Senhor, abençoa os missionários, abençoa os teus obreiros, abençoa as igrejas. É bom, de vez em quando, especificar. Senhor, abençoa o missionário tal, a missão tal, o pastor tal. Abençoa, em vez de sempre ficar orando, Senhor, os enfermos, né, que agora foram atingidos por essa pandemia. É importante citar os nomes. Senhor, a irmã fulano de tal, o pastor fulano de tal, e assim por diante. Como é importante. Então, é bom a gente pontuar, especificar. E é muito melhor orar com as necessidades específicas. Senhor, eu preciso, em vez de dizer, me abençoa, Senhor, fale com Deus sobre as áreas da sua vida onde você mais precisa de oração. Senhor, eu sou uma pessoa nervosa. Eu tenho medo, tira esse medo de mim. Dá-me ousadia. Senhor, eu sou uma pessoa, às vezes, muito triste, alegra o meu coração. Senhor, a depressão está querendo me pegar. Que o Senhor me pegue primeiro e me dá alegria, me dá ânimo. Como isso é importante. Ao fazer isso, é possível identificar a resposta de Deus e louvá-lo por ela. Quando eu oro por uma pessoa específica e eu vejo que ela foi curada, né, e que Deus supriu, enviou uma resposta na vida, uma provisão, então eu sei, Deus respondeu àquela oração. Aquela oração o Senhor respondeu. Ajuda a gente a identificar as respostas de Deus. Alguém disse bem dito, que o propósito da oração não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque a vontade de Deus, ela sempre é feita lá no céu. Nós devemos orar para que ela seja feita na terra, na minha vida, na sua vida, nos negócios humanos, né? Que ela seja feita sobre as nações. Orar não é dizer a Deus o que fazer ou o que dar. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é pecado especificar. Você pode especificar. Você pode especificar. Mas também não é exigir de Deus. Tem alguns ensinando, ensinando que você pode exigir de Deus. Eu exijo isso, exijo aquilo. Não há base bíblica, não há base bíblica na palavra de Deus para isso. Não há. Nem se você recorrer às línguas originais, como grego e hebraico. Não há. Pedir é pedir com humildade. É como o paralítico na porta formosa do templo, ele pediu a Pedro uma esmola. A Pedro e João. Ele não estava lá exigindo de quem entrasse no templo, cobrando pedágio das pessoas, mas ele pediu com humildade. E geralmente, alguém quando pede uma esmola, não pede com arrogância. E aí, vai me dar uma esmola ou não vai? E aí, seu pão duro? Vai abrir o bolso ou não vai? Não. Quem pede uma esmola chega com muita humildade. Pelo amor de Deus, tem dó de mim, me ajuda. Eu estou passando por isso. É assim que nós chegamos a Deus, com humildade. Nós temos ousadia no falar da salvação, do Evangelho. Nós temos ousadia e poder espiritual para repreender o inimigo, repreender a enfermidade. Mas nós não podemos usar esse tipo de atitude para com Deus. Deus está em cima do céu e nós cá embaixo na terra, não é mesmo? Então orar é pedir a Deus aquilo que Ele deseja fazer e dar, de acordo com a sua vontade.
Olha o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele fará. Ele fará. Quem lê a palavra de Deus e tem comunhão com o Pai, descobre a sua vontade e pede com ousadia que Ele faça conforme planejou. Não pede de forma tímida, não. Desconfiado, sem confiança, mas com fé. Senhor, eu sei que o Senhor é capaz. Lá do passado, lá do século XVII, o Richard Trench, de Dublin, ele disse o seguinte, ele expressou essa verdade assim: orar não é superar a má vontade de Deus, antes apropriar-se da sua boa vontade. Porque a Bíblia não fala da má vontade de Deus. Ah, Deus está com má vontade. Deus não está bem hoje. Não. Quando Ele não dá, Ele tem suas razões. Não porque Ele está com má vontade. Mas tudo que Ele age em relação a nós é para o nosso bem. E é possível até orar sem falar. Vemos o exemplo de Ana, a mãe de Samuel. Quando ela pedia a Deus um filho, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13. Ela apenas movia seus lábios, não se ouvia o que ela falava. Tanto que o sacerdote Eli achou que ela estivesse bêbada, embriagada. Ela disse, não, não estou embriagada. Minha alma está em angústia, buscando a Deus, pedindo-lhe um filho. E Deus lhe concedeu um filho. E que filho? Samuel, grande profeta de Deus, juiz de Israel. Vemos também que Paulo não pede oração para que Deus abra as portas da prisão. Não. Porque seria o natural. Colossenses, orem por mim, para eu sair daqui. Não aguento mais essa prisão. A vida aqui é difícil. Vocês nem imaginam como a vida aqui é difícil. Maltratos, colegas terríveis, imundos, ímpios. Estou rodeado de serpentes. A comida é horrível, não aguento nem olhar para a comida. Não é nisso que Paulo fala. Não é sobre isso que ele escreve. E seria normal ele escrever sobre isso. Porque ele era um ser humano também. Mas ele pede oração para que Deus abra as portas da prisão, para a pregação da palavra de Deus. Aliás, a porta aberta é uma expressão que aparece também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, e em Atos, capítulo 14, e no versículo 27. Para o apóstolo, era muito mais importante pregar a palavra de Deus do que ser um homem livre da prisão. Ele colocou a importância da pregação da palavra acima da sua liberdade pessoal. Que coisa maravilhosa. E eu acho outra coisa também, e aliás quem oferece esse comentário é o Warren Wiersbe no seu comentário bíblico. Então ele diz, é estranho que Paulo pedir para Deus ajudá-lo a falar expressamente o que havia provocado a sua prisão. A gente viu isso lá no início. Por pregar o evangelho eu estou preso. E agora ele quer pregar mais ainda. Era para ele parar. Não, eu vou parar. Porque você vai pregar o evangelho, eu vou dar um tempo. Está me causando muita encrenca na vida. Eu estou preso por pregar. Não, ele não faz isso. Ele pede, ore por mim para que eu pregue mais ainda. Para que eu torne conhecido o mistério de Cristo. Que coisa tremenda. Ele não tinha a intenção nenhuma de parar. E nem de mudar o seu ministério, e nem de mudar a mensagem. E aqui quero recorrer também a uma figura de John Bunyan, se não me engano, século XVII, um homem, um puritano na Inglaterra, que escreveu o livro O Peregrino, um livro que é indispensável, leia. Vocês vão ver, é um tipo de uma novela sobre a vida cristã, um conto sobre a vida cristã. E ele vai dando nome aos personagens. Muito interessante. Ele também esteve preso. Foi preso por pregar ilegalmente. E as autoridades lhe disseram que o libertariam se ele prometesse deixar de pregar. Isso faz lembrar o apóstolo Pedro e o apóstolo João lá em Atos capítulo 4. E quando disseram, nós vamos soltar vocês, mas vocês prometem nunca mais falar nesse nome? E a resposta de Pedro e João qual foi?
E importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E não deixaremos de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ousadia. Que bênção. Então John Bunyan disse assim, respondeu às autoridades inglesas: se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, pregarei o Evangelho novamente. Que bênção. De que maneira Paulo conseguiu compartilhar o Evangelho de Cristo enquanto estava na prisão? É possível imaginar que ele estivesse acorrentado, né? Soldados acorrentados a ele, ia falando do Evangelho a todos eles, né? Por meio do seu testemunho, o Evangelho foi levado a partes de Roma, né? Que teriam sido inacessíveis a Paulo, caso ele estivesse em liberdade. Havia cristãos no palácio de César em Roma, havia uma congregação lá dentro, de acordo com Filipenses capítulo 4 e o versículo 22. E uma outra coisa que eu vejo aqui, Paulo pede oração, por quê? Porque ele sabe que a proclamação do Evangelho vem da oração. O poder para pregar a palavra de Deus vem da oração. E não se pode separar a palavra de Deus da oração, a pregação da palavra, o ensino da palavra da oração. Porque o Senhor uniu as duas. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 4, quando os apóstolos disseram: nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Sem a oração, a palavra não prospera, ela não vai surtir efeito, ela não vai compungir os corações, ela não vai transformar as vidas, ela não salvará. É preciso a oração, a pregação estar regada com a palavra, com fervor, com unção e o poder do Espírito Santo. Então nós vemos isso também acontecendo. E eu vou me referir a um relato também, que eu vi no comentário do Wiersbe, da Bíblia, ele contando de Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses. Um dia Spurgeon recebeu um amigo na sua igreja, né? E ele então perguntou para esse amigo, eles estavam mostrando o tabernáculo, né, lá na Inglaterra, onde ele pregava, e ele então mostrando as dependências, e ele perguntou para aquele seu amigo: você quer conhecer a casa de força do nosso ministério? Então ele então levou, né, para um auditório no piso inferior, e ele disse: é aqui. A casa de força do nosso ministério é aqui, porque enquanto eu estou pregando, no andar de cima, centenas de pessoas de minha congregação estão orando nessa sala. Então, o poder de Carlos Spurgeon vinha, né, da oração, uma grande parte, vinha da oração dos irmãos, e por isso ele teve um ministério extremamente eficiente, muito eficiente, e de uma grande repercussão, e que até hoje continua falando e falará sempre, né? O que Spurgeon pregou, tudo que ele produziu e escreveu, continua influenciando homens e mulheres de gerações em gerações. Então, dediquemos-nos à oração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe com essa reflexão. Nós vamos agora cantar o hino, esqueci de avisar no início, o hino 141 da harpa cristã. 141. Guia-me sempre. Vamos juntos com alegria adorar o Senhor, louvar o Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz, que
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Que maravilha, irmãos. As verdades do cristianismo fazem sentido para a nossa mente, para o nosso intelecto e mexem com o nosso coração. Porque o meu coração não poderia se alegrar completamente com aquilo que a minha mente não compreende. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho satisfaz as inquietações do nosso interior, da nossa alma, as inquietações da nossa mente e as inquietações do coração. Ele é completo, ele é maravilhoso. Como maravilhoso é o seu autor, Jesus de Nazaré. Vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus, a proteção de Deus para nossas vidas, a provisão de Deus. Vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil, a nossa pátria. Vamos orar também por tudo que está acontecendo nos hospitais, em termos de enfermidades, em termos de cura, em termos de remédios, em termos de equipamentos, todos os insumos, que haja provisão nessa área, para que Deus cuide, e Ele com certeza vai cuidar. Vamos orar para que essa curva ela seja achatada cada vez mais, que o número de vítimas seja cada vez mais reduzido, como também de infectado. Vamos orar nesse sentido pelas nações em geral. Tá? Então junte-se a nós neste momento de oração. Quero orar por vocês. Todos vocês que têm enviado seus pedidos de orações pelo Facebook, pelo Spotify, porque nós transmitimos também lá, pelo Deezer, orações que chegam pelo WhatsApp, por todas as nossas redes sociais, pelo site da igreja, pelo YouTube. Vamos orar. Deus está resolvendo, Deus está respondendo. E para muitos Deus já respondeu e por isso nos alegramos. Amém. Continuemos em oração.
Ó Senhor, nossa rocha inabalável, torre forte no meio da angústia, socorro presente na hora da necessidade. Bendito seja o teu nome para sempre. A tua palavra diz que tu estás perto daqueles que te invocam. E em nome do teu Filho Jesus, nós te buscamos neste momento. Perdoa os nossos pecados, meu Senhor. Lava-nos completamente no sangue do teu Filho Jesus. Torna nossas almas mais alvas do que a neve. Que em todo tempo, Senhor, as nossas vestes sejam alvas. Que em todo tempo nossos vestidos sejam brancos. E que nunca falte o azeite sobre a nossa cabeça. Unge os nossos olhos com teu colírio, para que possamos ver. Senhor, unge os nossos lábios, Senhor, com brasas vivas, para que possamos anunciar a tua palavra. E enche-nos com teu Espírito Santo. Dá-nos o poder, Senhor, para anunciarmos a tua palavra. Dá-nos poder para orar, para aclamar, para interceder. Dá-nos o poder do teu Espírito Santo. Eu oro pelo teu povo neste momento, em toda parte. Pelos irmãos da Igreja Cristã da Trindade, pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, pelos nossos pastores, suas esposas, seus filhos, pelos nossos obreiros, Senhor. Pai, por todos os aspectos do nosso ministério, na sede, nas congregações como em Perus, Senhor, como em Pirituba, como em Cosmópolis, Mogi das Cruzes, Osasco. Abençoa os nossos irmãos de perto e de longe. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, por todos aqueles que não fazem parte, Senhor, da nossa igreja, Igreja Cristã da Trindade, e que Te servem, Senhor, em diferentes denominações, em diferentes grupos, são Teus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos de toda parte. Senhor, porque o Teu reino é maior do que a Igreja Cristã da Trindade. Nós somos uma pequena parte, e muito pequena. Graças Te damos pela revelação da Tua palavra, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Seu sangue que nos purifica de todo pecado. Graças Te damos, Senhor. Eu quero Te agradecer também pelos mais de 40 mil, Senhor, que já foram curados no Brasil dessa pandemia. Eu quero também Te pedir, Senhor, por centenas de milhares que estão, meu Deus, em acompanhamento, que estão em recuperação. Oh, meu Deus, estende a Tua mão de cura, a Tua mão de livramento, a Tua mão de poder e afasta todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Faz cessar o ímpeto do inimigo, faz cessar o ímpeto deste vírus, Senhor, e dá-nos grande vitória. Cuida, Senhor, protege a nossa vida. Senhor, protege-nos, dá-nos saúde, dá-nos vigor físico, em nome de Jesus de Nazaré. Quero pedir que o Senhor abençoe também os cientistas, os pesquisadores, que estão dia e noite em busca de uma vacina, em busca de um remédio, de uma droga, Senhor, para curar essa enfermidade. Dá-lhes, Senhor, inteligência, dá-lhes sabedoria, ilumina suas mentes, Senhor. Dirige nas pesquisas, para que nós possamos ter uma solução, Senhor, rápida quanto a isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também eu quero pedir, Senhor, pelas nações, Senhor. Tem misericórdia dos países atingidos por essa pandemia. Tem compaixão, meu Deus. Quantas famílias enlutadas, quantos órfãos, quantas viúvas e viúvos também. Senhor, derrama o bálsamo de Gileade. Derrama, Senhor. Derrama e envia, Senhor, o conforto, a consolação do Teu Espírito, a alegria do Teu Espírito aos corações e fortalece para prosseguirmos na jornada. Até aquele dia, quando nós estivermos diante de Ti, nas mansões celestiais, e lá nunca mais haverá o pôr do sol. Graças Te damos, Senhor, por tão grande salvação. Então, meu Deus, ministra esses corações. Eu peço, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, por todos aqueles que atuam, Senhor, numa mesa de cirurgia ou fora dela, aqueles que cuidam da comida, aqueles que cuidam da limpeza, do transporte, meu Deus, na parte administrativa, aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente
Cuida dessas vidas, Senhor, que nenhum deles leve o vírus para as suas casas, para os seus familiares. Protege, meu Deus, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Também quero pedir pelos Estados Unidos. Senhor, faça cessar esta violência nas ruas. Senhor, todo ato de insensatez. Faça cessar, meu Deus, e dá, Senhor, às autoridades, ao presidente, aos governadores de cada estado, Senhor, e também, Senhor, aos prefeitos de cada estado, a sabedoria, Senhor, e a firmeza também para tratar dessa situação, em nome de Jesus, para fazer cessar o vandalismo e a destruição, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Brasil, a nossa nação. Tem misericórdia da nossa nação. Abençoa o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República. Abençoa também os ministros de Estado, Senhor. Abençoa o Ministério da Saúde, da Economia e os demais ministérios também. Abençoa, Senhor, os senadores da República, os deputados, os vereadores, prefeitos, governadores. Todas, Senhor, todas as autoridades constituídas, para que tenham clareza, para que tenham, Senhor, lucidez, para que sejam conduzidos de uma forma que toda a nação seja abençoada, que seja beneficiada, que as suas decisões sejam em prol da nação e não de si mesmos. Senhor, cuida de nós. Afasta, Senhor, livra o Brasil, Senhor, da violência. Livra o Brasil, Senhor, da corrupção. Livra o Brasil, Senhor, dos partidos políticos corruptos. Livra o Brasil dos políticos corruptos, Senhor. Livra o Brasil dos juízes corruptos, daqueles que alimentam, Senhor, a polarização. Livra o Brasil dessa gente. Livra o Brasil de uma mídia corrupta, que não visa o bem da sociedade, mas que promove a dissensão, promove a violência mais e mais. Senhor, livra em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Levanta um povo feliz na nossa nação, um povo alegre, destemido, fiel a ti. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Até quinta-feira à noite, 7h30 da noite, na nossa ministração de estudo da palavra e oração também. E que Deus guarde a todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês com uma noite de paz, de tranquilidade, sabendo que Deus sempre junto de nós. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, agora, amanhã e para sempre. Amém. Deus abençoe.